Vocês estão me escutando bem, pessoal? Pronto, que ótimo. Que ótimo, gente, que vocês estão me escutando bem, né? Pronto, pessoal, hoje a gente vai, se não der tempo de terminar o ponto 4, a gente chega perto, né? É, lembrando, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, façam os exercícios de fixação, o estudo dirigido, viu? O estudo dirigido a alguns alunos, não sei se da turma de vocês tem me questionado, porque está parecendo que não é concluído. O negócio é o seguinte: o estudo dirigido, vocês não precisam entregar nada, basta vocês clicarem. No final da aula, inclusive, quem quiser, eu posso mostrar se a pessoa ficou registrado no Moodle, né? Porque o Moodle ele registra todos os acessos que vocês fazem. Nos próximos estudos dirigidos, que eu vou colocar para vocês os 3 últimos pontos, eu vou colocar uma ferramenta para você confirmar para você, porque para o professor eu tenho como ver se vocês conseguiram acessar aquele estudo dirigido, né, sem o menor problema, porque o Moodle ele dá esse relatório, tá certo? Então, não se preocupe, eu posso ver. Agora, claro, se algum de vocês, eu não sei dessa turma, mas de outras turmas o pessoal tem questionado isso. Nos próximos 3, aí eu vou criar um mecanismo de dar o feedback para vocês, né? Mas para mim não precisa, tá? Porque o aluno ele fica um pouco incomodado porque fica como se a atividade não tivesse incluída. Eu não vou modificar esses 3 porque pode ser que dê algum problema. Então eu não vou modificar, tá? Mas os próximos aí sim a gente cria de um mecanismo para que vocês tenham um feedback em relação à questão da resposta, tá certo? Então é, vamos verificar isso, tá? Mas eu não vou mexer antes, porque senão pode ser que dê algum problema. Aí é melhor não mexer, tá? Mas eu consigo. Se algum de vocês, pronto, só para eu mostrar rapidinho, algum de vocês aí me autoriza a verificar o perfil do Moodle, só para eu mostrar isso? Claro, quem já visualizou o estudo dirigido. Outra coisa que as pessoas estão falando, para poder visualizar aquelas páginas da biblioteca, é preciso fazer o login da biblioteca, tá? Amanda, bom dia, Amanda. Pronto. Amanda, você olhou o estudo dirigido? Olhem sim, professor. Pronto. Eu posso mostrar o seu perfil aqui para o pessoal? Pode sim, professor. Pronto. Então vamos mostrar aqui. Aí, como eu disse, para você acessar as páginas dos livros, você precisa fazer entrar na minha biblioteca. Então vamos olhar aqui. Amanda, Amanda Carvalho Florencio Ferraz. Acho que é essa. Isso. De início eu tive problema, mas depois eu percebi que o meu login do meu Gmail da conta tava no meu pessoal, por isso que eu não tava conseguindo entrar. Aí quando eu loguei pelo da acesso foi tranquilo. Exatamente. Aí você tem que logar e abrir. Pronto. No dia 1º de setembro, a Amanda visualizou se vocês estão. Vocês não estão vendo aqui. Deixa eu mostrar.
Pronto, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Caso não estejam vendo, me avisem. Pronto, vamos ver aqui. No dia 1º de setembro, Amanda visualizou a tarefa do estudo dirigido, que esse estudo dirigido basta ser visualizado, às 16h17, né? Inclusive tem o endereço de IP da máquina que ela usou para visualizar. Então, ela visualizou do ponto 1, ponto 1. Vamos ver aqui se tem dos outros também, né? Tudo dirigido, cadê? Vou ver. Foro, tal. Pronto. Pronto, como vocês estão vendo, aqui tem um horário que ela visualizou do ponto 1. Ela visualizou várias datas diferentes, no dia 30 de agosto, por exemplo, às 2h31 da manhã, o dia 1º de setembro, às 16h17, e eu consigo visualizar se foi entrado. Viu, Amanda? Tá faltando aqui o dos pontos 2 e 3. Eu acho que você só visualizou o do Isso. ponto 1. Eu não respondi ainda os outros porque eu sempre deixo para quando eu reviso a aula, Uhum. aí eu faço as atividades. No caso, seria o ponto que seria para outubro, né? Que é o último, 1 de outubro, se eu não me engano. Aí esses eu sempre deixo para assistir a Certo. aula e estudar, depois responder bem direitinho. Mas eu acho que o prazo desses não é de 1 de outubro, viu? Não? Do estudo dirigido. Dá uma olhada lá. Ah, ótimo. Eita, verdade. É hoje, né? Deixa eu dar uma Poxa, olhada, porque varia de turma a turma. é Quem não hoje, entrou no acabei de estudo ver. dirigido, entre, viu? Deixa eu olhar aqui, Sim, porque sim. varia de turma a turma. Eu coloquei Uhum. cada turma uma data. Deixa eu olhar o do ponto Acabei de ver, 2. professor, é para hoje. Pronto, pessoal. Entre no estudo dirigido do ponto 2 e do 3 também. Deixa eu olhar. Turma 1, qual é a data? É para hoje. Para hoje. Então, entra aí, por favor, gente. Pronto. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Não, né? Pronto. Aí, nos próximos estudos dirigidos, aí eu vou criar, sim, essa ferramenta para que vocês recebam um feedback, né? Mas, para mim, como vocês viram, marca até o IP da máquina que você acessou. Marca horário, marca tudo. Então, eu consigo ver. Inclusive, esse é o principal motivo que a instituição tem insistido tanto que a gente adote o Moodle, né? Porque ele permite um acompanhamento muito melhor. Então, permite você ver se o estudante visualizou uma tarefa, se visualizou um tópico, qualquer coisa. Enquanto que no Classroom, somente se você responder um questionário, alguma coisa aqui. Aqui não, basta você clicar, e aí um detalhe que eu dou para vocês fazerem isso em todas as disciplinas, acessem todos os menus, tá? Acessem todos os menus de todas as disciplinas, porque isso cria um registro que, por exemplo, se vocês forem reclamar alguma coisa, a coordenação diz, olha, puxei aqui um registro e você não está acessando como deveria, né, os registros, tal, você não acessou, estava lá disponível, então cliquem em tudo, porque ele registra, como vocês viram, registra até de onde você visualizou.
para verificar, ó, foi de tal IP, né? Com quem entende um pouco de informática sabe que o IP é o número que cada dispositivo que você acessa a internet tem, que é uma forma de identificação, né? De você, inclusive, é usado até em investigação criminal, etc. Pronto, se vocês não têm mais alguma questão sobre isso, então, porque eu estou avisando até porque a partir da semana que vem vou começar a lançar faltas de agosto, aí eu vou avaliar tudo isso, né? Então, por favor, verifiquem, tá? Avisem aos colegas que não estão frequentando, porque principalmente na turma de vocês a frequência está muito baixa, né? Eu falo isso porque, inclusive aqui, né? A frequência está muito baixa da turma de vocês, é das que eu estou com frequência mais baixa. Bom, pessoal, eu vou começar agora a explicação, continuando a explicação do ponto 4, melhor, e quando eu estou apresentando aqui slides, eu não consigo visualizar o chat, então, se alguém for perguntar alguma coisa, pode perguntar, mas pergunte no áudio ou peça para algum colega. Claro, daqui a uma meia hora eu dou uma paradinha para ver o chat, para ver se vocês têm alguma pergunta, tá? Hoje, acredito que a gente consiga terminar o ponto 4. Mas ele é um ponto muito importante. Outra coisa também que a gente vai fazer, que eu vou deixar para vocês, vou deixar uma enquete para vocês escolherem 2 pontos para cair na prova. A prova de vocês, ela vai ser consultada subjetiva e individual. Eu sugiro que a prova seja totalmente remota. Por quê? Mesmo aqueles alunos que possam frequentar a partir agora do final do mês, do dia 21, que possam frequentar a SES, por exemplo, fica aquela questão da isonomia. Alguns vão fazer a prova em 3 horas, outros vão entregar em 24 horas. Então, para deixar igual, eu recomendo que vocês, inclusive, coloquem isso para a coordenação, que é melhor que todos possam fazer a prova remota, porque todos fazem igualdade de condições para ninguém ficar reclamando. No meu caso, eu sugiro e prefiro que todos façam a prova remotamente, mesmo aqueles que possam frequentar as aulas a partir do dia 21, né? Ou que tenham optado por frequentar a aula a partir do dia 21, tá? Lá dentro da instituição, né? Agora eu me pergunto, se eu já estou com pouca, se a gente na turma de vocês a gente já está com pouca frequência aqui online, imagine lá, né? Mas enfim. Professor. Oi. Tem uma dúvida com você. No exercício 3 que você passou, geralmente foram cinco questões. E das 5 eu acertei 2. E consta como resultado como se eu não tivesse acertado nenhuma. O fato de não ter acertado nenhum é porque aquele exercício ele é meramente de fixação. Não importa o número de questões que você acertar, tá? A pontuação e a presença que o aluno recebe é pela mera resposta. Claro, ele informa as questões que você acertou, mas a nota permanece 0 porque não é atribuída a nota conforme o número de acertos, mas sim pela participação ao responder o exercício. É só por isso. Tudo bem, obrigado pela dúvida. Pronto, vamos prosseguindo aqui. Não necessita de carta de plenipotência o chanceler, que é o ministro das Relações Exteriores, o chefe de Estado ou chefe de governo e o chefe da missão diplomática embaixador. Só lembrando um pouco, a gente falou desse assunto semana passada, carta de plenipotência é aquela carta, é uma procuração que autoriza uma pessoa a assinar tratado em nome de um Estado soberano. No caso do Brasil, essa carta, essa procuração, ela é dada pelo presidente da República e pelo ministro das Relações Exteriores. E, obviamente, que não precisam dessa carta para assinar tratados. O chanceler, que no Brasil, o chanceler é o ministro das Relações Exteriores, ele, pela sua própria nomeação, ele tem poder de assinar qualquer tratado em nome do Brasil. O chefe de Estado ou chefe de governo, no caso do Brasil, é um só, o presidente. Nos países que a função é separada, como nos países parlamentaristas, que você tem um presidente ou um monarca como chefe de Estado e um primeiro-ministro, né, como chefe de governo. Tem lugar que chama presidente do Conselho de Governo, como na Espanha, enfim, mas geralmente o nome mais utilizado é o primeiro-ministro. Professor? Oi.
Desculpe interromper, professor. Os slides não estão aparecendo. Não? Não. Perfeito. Deixa eu dar uma conferida aqui, me desculpem. Tá bem, obrigada. Então, obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu acho que é porque ficou no Moodle. Ficou visualizando o Moodle. Então, gente, voltando aqui, como a gente estava falando, a carta de plenipotência é essa procuração que autoriza qualquer pessoa que tenha confiança das pessoas que emitem, presidente e ministro das Relações Exteriores, no caso do Brasil. Só quem não precisa dela para assinar tratados é o ministro das Relações Exteriores, o chefe de Estado ou chefe de governo e o chefe da missão diplomática, o embaixador. Gente, o chefe de Estado ou chefe de governo, você diz sim, quando tem os dois. Quem é que assina? Depende do direito constitucional de cada país, tá? Nas monarquias, por exemplo, Espanha, Reino Unido, quem assina é o primeiro-ministro. Em algumas repúblicas, como a Itália, a Irlanda, quem assina é o presidente. Na Alemanha, que é uma república também, é o primeiro-ministro, que lá chamam também chanceler, que ele fica responsável pelas duas coisas, né? Pelas relações exteriores e é o chefe de governo. No caso, a chefe é Angela Merkel. Embaixador, eu acho que eu tinha falado isso na aula passada, mas eu reforço. O embaixador, pessoal, ele só tem poder de assinar tratados perante o país para qual ele foi nomeado. Então, se o camarada é nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele só pode assinar tratados com os Estados Unidos, ele não pode com o Canadá. A não ser que ele fosse cumulativo, que também pode, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas a gente vai voltar a estudar isso lá na segunda unidade, é o seguinte, pessoal, o embaixador, ele é um cargo comissionado, no caso do Brasil, nomeado pelo presidente e aprovado pelo Senado. Diplomatas são os concursados, tá? Um embaixador, ele pode ser um diplomata de carreira, mais de 90% dos embaixadores brasileiros são, porém, se ele for de carreira, tem que estar no final da carreira. É como se fosse um juiz para chegar desembargador, entendam? É por antiguidade, merecimento e também conhecimento, para você chegar a embaixador. Não demora menos do que 20 anos, não, depois da pessoa passar no concurso. E, claro, assim como nem todos os juízes chegam a desembargador, nem todos os diplomatas chegam a embaixadores, né? Você pode se aposentar no topo da carreira, mas até, às vezes, pelo interesse da pessoa, né? A pessoa não quis ser embaixador. Mas, no caso, eu acho que todos querem, porque realmente falta o conhecimento político. Mas, reparem, que é por isso que na carreira diplomática brasileira existe muita crítica quando uma pessoa que não é diplomata de carreira é nomeada embaixador. Aquele caso do filho de Bolsonaro não era simplesmente crítica por ser filho de Bolsonaro. É porque a carreira diplomática brasileira é muito bem estruturada, é um concurso muito difícil, e dentro do próprio ministério, existe uma animosidade quando eles nomeiam alguém de fora para embaixador, porque para você ser nomeado da carreira, vai aí uns 20 anos. Aí, notem o seguinte, um diplomata concursado, ele precisa da carta de plenipotência para assinar um tratado, porque a mera nomeação dele no concurso não implica confiança suficiente para ele negociar tratados em nome do Brasil e assinar, né? Participar da negociação até sim, mas assinar não. Agora, um embaixador não precisa para aquele país que ele foi nomeado. Para outros, sim, né? Porque se ele é nomeado embaixador do Brasil e dos Estados Unidos, o poder negocial dele é junto aos Estados Unidos, não a outros países que sejam vizinhos, né, como Canadá ou México. Pronto, vamos agora falar dos efeitos jurídicos dos tratados. Em regra geral, pessoal, os tratados geram obrigações somente para as partes contratantes, eles não vinculam terceiros. Isso em regra geral. Por quê? Como a gente tinha falado na aula passada, tratados não são contratos, mas têm natureza jurídica contratual. Contratos internacionais são regidos pelo direito internacional privado e envolve geralmente pelo menos uma pessoa privada, que pode ser uma ONG, uma pessoa jurídica, uma empresa,
ONG também é pessoa jurídica, né? Ou uma pessoa natural. Aí é regido pelo direito internacional privado, que vocês vão ver no próximo semestre, seja comigo ou seja com outro professor, né? E é o seguinte, pessoal, como os contratos, os tratados, em regra, não vinculam terceiros. Isso é uma regra de teoria geral dos contratos, né? Mas tem exceções. Quais são duas exceções para efeitos de terceiros? O efeito difuso e o efeito aparente, a cláusula da nação mais favorecida. Vou explicar cada um deles. Efeito difuso é daquelas coisas do direito que o conceito é difícil, mas o exemplo é fácil. Efeito difuso, pessoal, seria quando, por exemplo, cidadãos de um Estado que não faz parte de um tratado fica obrigado, por exemplo, questões de trânsito, de viagem, a obedecer normas estabelecidos por outros estados num determinado tratado. Parece confuso o exemplo, né? Aliás, o exemplo não, um pouco o conceito, mas o exemplo, se eu contar para vocês, vocês vão entender facilmente. É o seguinte, a União Europeia, ela tem um tratado chamado Acordo de Schengen, de 1986. É Schengen na Alemanha, não é Schengen de chegar. Esse Acordo de Schengen, ele estabelece uma zona de livre circulação na Europa, que é formada por países da União Europeia e até por países que não são membros da União Europeia, como a Suíça. Nessa zona de Schengen, por exemplo, que é estabelecida por um tratado, o brasileiro pode, claro, não exercendo atividade remunerada, circular durante 90 dias, tem alguns requisitos, ele tem que ter uma passagem de ida e volta, voucher de hotel ou carta convite, um determinado numerário em dinheiro, um seguro que é padronizado, com coberturas padronizadas pela União Europeia, que nem é tão caro. Enfim, tem alguns requisitos a cumprir. O Brasil não faz parte desse tratado e nem pode fazer, porque esse tratado somente é aberto para os países da União Europeia e do continente europeu. Mas, se eu, enquanto cidadão brasileiro, vou passear, fazer turismo na União Europeia, participar de um congresso, como eu já fui várias vezes, eu tenho que obedecer às normas desse tratado de forma difusa, entenderam? Eu fico sujeito a obedecer às normas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a União Europeia, em 2007, há 13 anos atrás, eu levei um baculejo completo, porque acho que foi a primeira vez que eu fui para a Europa, eles verificaram toda a minha documentação, todas essas coisas que eu estou falando, né? Que eu falei que são requisitos desse tratado que o nosso país não pode fazer parte, mas que eu me submeto se eu quiser circular. Repare que é um efeito difuso, né? E até apreenderam uma pasta de dente minha de 120 gramas, que naquela época o Brasil não tinha adotado a padronização de 90 gramas para voos, que hoje o Brasil está seguindo porque a OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, ela adotou essa padronização para o mundo inteiro. E eu até fiquei chateado que apreenderam a minha pasta de dente, que eu perguntei para a portuguesa, que foi a senhora portuguesa, até não era tão mal educada, não. Porque tinham aprendido. Ela disse, norma da União Europeia. Eu digo, sim, minha senhora, mas por quê? Ela disse, porque cientistas ingleses descobriram que com o conteúdo do apaixonante pode-se fazer uma bomba, explodir um avião. Aí, gente, eu fiquei me coçando para perguntar se passava lá na Europa, passava um MacGyver, porque só MacGyver para fazer uma bomba com conteúdo apaixonante, né? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você fica sujeito a obedecer essas normas difusamente, que o seu Estado não faz parte, porque você está circulando ali. Então, isso é um efeito difuso, entendeu? Efeito aparente, cláusula da nação mais favorecida. Nesse caso, eu digo que é cláusula da nação menos favorecida, porque essa cláusula da nação mais favorecida é uma compensação estabelecida para um terceiro Estado que ficou prejudicado no tratado. Por exemplo, imagine o seguinte: o Brasil compra trigo da Argentina. O Uruguai oferece um trigo mais barato para o Brasil.
os argentinos ficam prejudicados. Como os argentinos são parceiros do Mercosul, dos uruguaios e brasileiros, nesse tratado, por exemplo, o Brasil e o Uruguai podem se comprometer a comprar um produto para compensar a Argentina da perda no comércio de trigo. E isso é a cláusula da nação mais favorecida, que eu digo que é da menos. Ou poderiam colocar como cláusula compensatória, né? Agora, por que é efeito aparente? Porque precisa perguntar à dona Argentina se ela quer. Porque, havendo previsão convencional de direito de terceiro, existe a necessidade de consentimento conforme os artigos 35 e 36 da Convenção de Viena de 69. Né? Ou seja, dona Argentina, a senhora quer a compensação? Quero não. Não pode obrigar. E, claro, se a Argentina se sentir prejudicada, ela pode, nesse caso aqui, procurar o Tribunal Arbitral do Mercosul e a OMC. Entenderam? Precisa pedir. É um efeito aparente porque o tratado, a princípio, não é com aquele terceiro, mas se tiver prevendo algum direito em relação a ele, tem que perguntar se concorda. Pronto, terminamos essa questão dos efeitos de terceiros. Daqui a pouco eu dou uma paradinha, aí eu dou uma olhada no chat, se vocês não quiserem perguntar no áudio. Se quiserem perguntar no áudio, pode interromper a qualquer momento, né? Como vocês fizeram agora para me alertar da questão dos slides. Vamos falar, gente, agora de um assunto extremamente importante, embora seja curto dentro desse ponto, mas é dos assuntos mais importantes da disciplina, que é a questão do controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade também é outra situação que tem um conceito difícil, mas o exemplo é fácil e todos vocês já ouviram falar de situação de controle de convencionalidade. Eu vou falar agora uma coisa que talvez algumas pessoas que fizeram TCC vão ficar com medo. Ou não, né? Mas preste atenção aqui. Então, o conceito que Mausoli dá de controle de convencionalidade é o processo de compatibilização vertical material das normas internas com os tratados internacionais, especialmente sobre direitos humanos. Quem trouxe a doutrina do controle de convencionalidade para o Brasil foi Mausoli. Ele foi o primeiro autor a abordar. Ele tem um livrinho curtinho muito bom sobre controle de convencionalidade, que eu recomendo. Ele também fala muito bem no manual dele, né, Direito Internacional Público. Pronto, uma coisa assim que eu não sei se vocês perceberam. Todo o capítulo do manual de Mausoli, no começo, ele tem um QR Code que direciona a gente para um vídeo curto, que ele dá um resumo dos principais assuntos que são abordados naquele capítulo. Vale muito a pena vocês assistirem. São vídeos curtinhos, geralmente de 3 a 5 minutos, mas que ele enfoca os assuntos principais de cada capítulo do livro dele. Né? Ele é um autor muito interessante. Hoje ele é o melhor autor em língua portuguesa de Direito Internacional Público. O manual dele é o mais completo de todos. Se vocês quiserem acompanhar ele também no Instagram, @Mausoli, Valério Mausoli, pode procurar que ele toca piano, né? Ele é uma pessoa assim que viaja, é bem legal de acompanhar, né? Inclusive ele é gay, né? Ele tem o esposo dele. É bem interessante. Assim, vocês podem acompanhar, ele coloca muitas coisas interessantes, publicações, lives que ele faz, né? Toca muito piano, ele gosta muito de Chopin. Então, acompanha aí o Mausoli. Sim, gente, aí quem trouxe essa doutrina para o Brasil foi Mausoli. Pronto, o que é controle de convencionalidade no popular? No popular é o seguinte, é você adequar a legislação interna aos tratados internacionais, especialmente sobre direitos humanos. No caso do Brasil, o controle de convencionalidade só é feito aliás, o controle de convencionalidade no caso do Brasil só é feito em relação a tratados sobre direitos humanos, tá? Então, existem várias situações aqui no Brasil que foi adotado determinados institutos jurídicos devido ao controle de convencionalidade. Exemplos a gente tem vários. Existem duas espécies de controle de convencionalidade. O difuso, que é exercido pelo judiciário como um todo e pela administração pública. Sim, o controle de convencionalidade não é só limitado ao judiciário, tá?
Então, por exemplo, quando o juiz de comarca aplica um tratado internacional para uma determinada situação, o juiz de primeiro grau ele está fazendo o controle difuso, certo? Mas também, quando a administração pública, pode ser uma prefeitura, pode ser o legislativo, também utiliza um tratado internacional para adequar a legislação interna e os atos públicos, os atos administrativos, também está fazendo o controle de convencionalidade, nesse caso difuso. O controle concentrado é exercido pelos tribunais superiores, tanto do Brasil como o STF, quanto quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pronto, quem tem a última palavra sobre controle de convencionalidade em relação ao Brasil é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funciona em San José da Costa Rica. Não sei se alguém quer falar, mas vocês conhecem alguma situação concreta de controle de convencionalidade que tenha ocorrido no Brasil há pouco tempo? Talvez alguns de vocês tenham feito TCC sobre isso até. Professor, Pois não. Pode falar. teria alguma coisa a ver com a entrada de imigrantes no Brasil? Não, não nesse caso. Pode ser, mas a entrada de imigrantes no Brasil, como a gente vai ver mais à frente, no ponto 10 é a lei de imigração que estabeleceu os novos critérios, tá? Certo. Tem um caso que talvez vocês, principalmente aqueles que gostam de direito penal, que foi adotado há pouco tempo e que alguns devem tratar disso. E, francamente, se vocês não falam de controle de convencionalidade no TCC sobre esse assunto que eu vou falar agora, o TCC de vocês tem uma séria lacuna doutrinária, tá? Aí você pode dizer, não, mas o meu TCC era em penal, não tinha que falar sobre isso porque isso é um assunto de direito internacional público. Não. Isso pode colar na banca que vocês tiverem. Se eu tiver na banca, ou se vocês forem levar esse TCC para discutir em algum congresso, vão dizer, olha, o seu TCC tem lacuna. Gente, isso é feito todo dia, audiência de custódia. Audiências de custódia só existem devido ao controle de convencionalidade, porque a audiência de custódia é um dispositivo que decorre dos tratados internacionais, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica. Então, a adoção da audiência de custódia é decorrente do controle de convencionalidade. E se algum de vocês fez TCC ou está fazendo artigo sobre audiência de custódia e não cita controle de convencionalidade, o TCC de vocês tem uma falha, uma lacuna doutrinária. Porque, mesmo que seja em direito penal, e todo respeito aos penalistas, mas isso decorre de norma internacional. Era como se eu fosse fazer um TCC sobre TPI e não citasse os princípios do direito penal, que o próprio TPI adota, como o princípio da legalidade e da retroatividade da lei penal. Né? Entenderam? Então, a audiência de custódia decorre diretamente do controle de convencionalidade. Por quê? Porque a audiência de custódia foi implantada a partir dos tratados internacionais. Ela não existia originalmente no ordenamento jurídico brasileiro. Outro exemplo, a proibição da prisão do depositário infiel. Também decorre do controle de convencionalidade. Nesse caso, foi concentrado, né? Por exemplo, quando um juiz aqui de comarca de Caruaru faz audiência de custódia, ele está exercendo um controle de convencionalidade difuso. Quando o STF diz que não haveria mais prisão depositária infiel no Brasil por força dos tratados internacionais, ele estava fazendo o controle de convencionalidade concentrado. Então, a gente tem esses dois exemplos, entre outros, né, mas são os dois exemplos mais conhecidos de controle de convencionalidade. Então, gente, existe essa... às vezes as pessoas nem se dão conta, entendeu? E a pessoa pode dizer assim, não, mas eu fiz meu TCC, eu tirei 10. Aí eu brinco, né? Porque eu não estava na banca. Mas, sério, se vocês fazem TCC sobre audiência de custódia e não usam o termo controle de convencionalidade, tem uma lacuna
doutrinária séria. Às vezes a pessoa até cita os tratados, mas não cita o termo. É como, por exemplo, aquele caso que eu estava citando. Você faz um TCC sobre o TPI, Tribunal Penal Internacional, mas não cita os princípios do direito penal que o TPI respeita e adota. Pronto. Se vocês quiserem ler sobre controle de convencionalidade, eu recomendo a leitura do livro de Miles Waller. E acho que na minha biblioteca da ACES tem o livro dele só sobre controle de convencionalidade. O registro, pronto, terminando esse assunto, daqui a pouco eu abro para alguma questão. O registro e publicidade dos tratados é definido pelo artigo 102 da Carta das Nações Unidas de 1946. Os tratados, pessoal, eles devem ser registrados na Secretaria da ONU. Esse registro, ele não implica na validade do tratado, percebam o que eu estou dizendo. O tratado, ele é registrado, deve ser registrado, para evitar a diplomacia secreta que durante muito tempo gerou insegurança no âmbito internacional, insegurança jurídica. Então, o sentido era evitar a diplomacia secreta. E na ONU tem mais de 3.000 tratados registrados. Claro, existem sistemas regionais de registro, como na OEA, aqui no continente americano, a própria União Europeia tem um sistema de registro de tratados. Esse registro funciona como cartório. Então, os tratados ficam lá à disposição. Claro, um tratado que não seja registrado, ele tem valor, mas somente pelas partes. Você não pode pegar um tratado que não seja registrado e levar, por exemplo, a um tribunal internacional. Que os tribunais internacionais e as organizações só aceitam ações ou processos administrativos se o tratado tiver registrado. Se for um tratado que não esteja registrado, claro, ele vale para as partes, né, que o assinaram e que ratificaram, mas ele não vale para a comunidade internacional e as organizações, caso tenham problemas, as partes vão ter que resolver entre si. As organizações não intervêm em tratado que não seja registrado. Então, como eu estava falando aqui, o tratado não publicado não vale junto às organizações, somente interpartes. Só essa questão de não valer entre as organizações praticamente acabou com tratados secretos, porque tratados secretos eram muito costumeiros, e esses tratados secretos, às vezes, eles estabeleciam normas que contrariavam a ordem internacional. Por exemplo, a União Soviética dividiu a Polônia com a Alemanha nazista na Segunda Guerra através de uma cláusula de um tratado secreto. O sistema de alianças mesmo na Primeira Guerra Mundial. Então, os tratados secretos, eles eram objetos de insegurança, objetos não, eles geravam insegurança no âmbito internacional. Aí, a partir de 1945, com a ONU, os terceiros não podem mais se envolver, né, em tratados que não sejam registrados. Isso acabou com o tratado secreto. Não vou dizer que não exista, mas hoje quase todos os tratados são públicos, né? Todos os estados sabem porque são registrados. É a perspectiva, é o cartório de tratados. Né? Tá lá, você quer conferir qual é o tratado que tal país assinou com tal país, né? De aliança, então tá lá, você pode conferir. Para dar publicidade, né, e torná-los oponíveis juridicamente a terceiros. Estrutura do tratado. Quais são as partes, né? O tratado tem um preâmbulo, o tratado é muito parecido com a lei, tem um preâmbulo que aí junta a parte invocatória com a ementa, né, que é o resumo do que o tratado aborda. A parte dispositiva, que são os artigos, incisos, tratado é idêntico à lei. Inclusive, depois eu vou colocar um tratado aí, eu já tinha colocado a Convenção de Viena de 69, acho, na aula passada, né? Alguns de vocês já viram tratados como o Pacto São José da Costa Rica, então vocês vão ver que ele tem uma estrutura similar com a lei. E anexos. Do mesmo jeito que nem toda lei tem anexos, nem todo tratado tem anexos. Geralmente só tem anexos aqueles tratados que se destinam, por exemplo, a estabelecer mapas, tratados de importação e exportação de produtos. Então, esses sim, eles têm
anexos, mas a maioria não tem. Só o preâmbulo sim informa as partes, ou pelo menos algumas partes. Porque aí tem lá, por exemplo, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Pacto da Costa Rica, estabelece o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, aí coloca o governo da República Federativa do Brasil, o governo dos Estados Unidos da América, resolvem celebrar o seguinte tratado, 2 pontos. O presidente, às vezes, menciona, né, a pessoa. Lavratura do tratado. Aqui está ligado aos idiomas. Espera ainda. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente vê isso. Pronto, vamos falar de lavratura. O tratado, lavratura, pessoal, está ligado aos idiomas no qual o tratado é escrito, né? O tratado, ele pode ser escrito numa única versão autêntica, quando ele é escrito em um só idioma. Isso ocorre quando os países têm a mesma origem ou é definido um idioma de escolha, né? Que até o século XVIII era o latim, o francês era o idioma predominante no século XVIII a XIX, ainda é uma língua diplomática muito importante, e o inglês é a língua mais utilizada como idioma de escolha para tratados a partir do século XX. São as partes que escolhem, quando é a única versão autêntica, tá? Quando são países que têm a mesma origem ou que compartilham isso, como Brasil e Portugal, por exemplo, o tratado ele tem 2 vias, mas é considerado uma única versão autêntica em português. O Reino Unido com os Estados Unidos é uma versão só. O terceiro idioma ocorre quando os países têm línguas diferentes e as pessoas não têm, os diplomatas não têm domínio bem daquelas línguas. Mas eu lembro que o Itamaraty é um dos melhores corpos diplomáticos do mundo e lá tem domínio das principais línguas do mundo, inclusive chinês, árabe, japonês, etc. Mas aí, pessoal, tem esse idioma de escolha. Da antiguidade até o século XVIII era o latim, os tratados eram feitos em latim, né? No século XVIII e XIX, predominantemente era o francês. E hoje, predominantemente, é o inglês. Mas o francês ainda é uma língua extremamente importante dentro da diplomacia. Inclusive, todo diplomata brasileiro tem que estudar inglês, francês, espanhol, inglês, francês e espanhol. Português, muito bem, eles estudam. E mais um idioma de escolha. Pode ser vários. Russo, chinês, italiano, enfim. 2 ou mais versões autênticas de igual valor, o idioma dos celebrantes. Por exemplo, quando o Brasil faz um tratado com os Estados Unidos, ele vem em 2 versões autênticas, inglês e português. Por quê? Todo diplomata brasileiro fala inglês e muitos diplomatas americanos falam português. Do mesmo jeito com a Alemanha. Quando o Brasil celebra um tratado com a Alemanha, ele vem, né, na versão autêntica em alemão e na versão autêntica em português, porque tem alguns diplomatas alemães que falam português e alguns diplomatas brasileiros falam alemão. Não todos, né? Não é uma língua obrigatória para todos. É uma daquelas línguas que eles chamam opcionais. E aí notem o seguinte, todo diplomata brasileiro tem que estudar 5 línguas, né? As 3 obrigatórias, inglês, espanhol e francês, e mais uma de escolha. Duas ou mais versões autênticas e oficiais com privilégio de uma para interpretação. Nesse caso aqui, pessoal, preciso diferenciar autêntica de oficial. A autêntica é quando é no idioma das partes. Oficial é a tradução. Tem 2 exemplos que são citados nos livros, que seria o seguinte, o Brasil quando faz um tratado com o Japão. Aí o tratado é autêntico em português e japonês, porém fazem uma versão oficial, a tradução em inglês, para tirar dúvidas interpretativas, porque português e japonês são 2 línguas muito diferentes, né? Outro exemplo também tem em relação à Polônia. O tratado é autêntico em português e polonês, mas fizeram a versão em inglês para tirar dúvidas interpretativas. Então, nesse caso, é o exemplo aí. Várias versões autênticas e oficiais,
geralmente é usado para os estatutos das organizações internacionais, porque notem, por exemplo, em relação à Carta da ONU, em espanhol, a Carta da ONU é autêntica, porque o espanhol, assim como o inglês, o árabe, o chinês, o francês e o russo, são idiomas da ONU, idiomas de trabalho, né? Já em português é oficial, porque é uma tradução, já que o português não é um idioma oficial da ONU. Agora eu vou falar sobre expressão do consentimento. Em relação à expressão do consentimento, gente, aqui são as etapas para a elaboração de um tratado, né? Primeiramente, começa o intercâmbio instrumental, que é a troca de notas, que é a troca de ofícios e documentos diplomáticos, durante o processo de negociação e encaminhamento para aprovação. Nessa fase, gente, o tratado, ele ainda não produz efeitos jurídicos, tá? A assinatura, ela é feita pelo Poder Executivo ou seu representante, né? Ela ocorre após as negociações, pode ser na ONU ou em alguma cidade escolhida. Pode ser no país de origem também. Geralmente tem aquelas cidades que funcionam como encruzilhadas diplomáticas, como Nova York, Viena, Paris, Genebra. Não é porque são cidades chiques, não. É porque tem um grande número de embaixadas e corpos diplomáticos lá. A assinatura, como eu disse, ela é feita pelo Poder Executivo e o tratado ele ainda não produz efeitos a partir da sua assinatura. A aprovação interna, né? A aprovação interna, ela é feita pelo Poder Legislativo de cada país, no caso do Brasil, artigo 49, inciso 1, define que é a competência do Congresso Nacional fazer essa aprovação dos tratados através de um decreto legislativo. Essa aprovação interna, pessoal, ela só produz efeitos jurídicos internos. Um detalhe, a aprovação interna é ato discricionário do legislativo. O executivo, ele assina o tratado e encaminha para o legislativo aprovar. O legislativo pode ou não aprovar, tá? Não é obrigatório. E também o Estado, ele não pode ser punido se o Poder Legislativo, ele não aprovou um tratado que ele negociou, tá? Ratificação. A ratificação, no caso do Brasil e na maioria dos países, ela é feita pelo Poder Executivo. E não confundam a ratificação, gente, com a aprovação interna de um tratado, tá? A aprovação interna de um tratado é feita pelo Poder Legislativo. A ratificação é feita pelo Poder Executivo. A ratificação, ela é feita através de um documento chamado Carta de Ratificação, que é a comunicação a outro país ou ao depositário do tratado que o tratado foi internamente aprovado. Então, ela se dá através de uma carta. Essa carta é enviada para a outra parte do tratado ou um depositário. Eu vou explicar o que é depositário. E, a partir da ratificação, gente, o tratado ele entra em vigor no âmbito internacional. A ratificação também é ato discricionário, tá? Mas nesse caso do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo não é obrigado a ratificar um tratado. Ele faz uma carta informando que esse tratado foi aprovado e encaminha, embora dificilmente vai existir caso do Poder Executivo não ratificar tratado que tenha sido aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer? Pode, mas eu não conheço nenhum caso. É comum haver assinatura e não aprovação interna. Inclusive, como eu disse, o Estado não pode ser punido em nenhuma dessas hipóteses.
Mas em relação à ratificação, aqui no Brasil nunca ouvi falar de caso que... Porque geralmente é interesse do Executivo ratificar o tratado. Então, se o Legislativo aprovou, ele ratifica, faz a carta, comunicando que o tratado foi aprovado e encaminha. Depositário é o seguinte, quando os tratados, gente, eles têm muitas partes, as convenções ou tratados multilaterais, seria antieconômico e até poderia gerar confusão se tivesse que mandar carta para todas as partes, porque tem tratados que têm mais de 100 estados-partes. Aí o que é que eles fazem? Eles escolhem um estado ou uma organização que recebe as cartas e depois de um período comunica quem encaminhou ou não as cartas. Por exemplo, Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado pelo Tratado de Roma, né? E a carta de ratificação, as cartas tinham que ser mandadas para a sede da ONU. E ele só ia entrar em vigor depois de 60 cartas chegarem na sede da ONU. 60 cartas de ratificação. O tratado foi assinado em 98 e alcançou essas 60 cartas em 2002, 4 anos depois. O Pacto de São José da Costa Rica, que todos vocês conhecem, ele foi assinado em 69 e, para entrar em vigor, ele precisava que 11 cartas fossem depositadas na Secretaria da OEA em Washington. Isso demorou 9 anos, em 78. Por que demorou tanto tempo? Então, ele só entrou em vigor em 78. Porque, naquela época, boa parte dos países da América Latina eram ditaduras. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, enfim. Era o período que a América Latina, quase todos os países, pouquíssimos países não passavam por uma ditadura, né? E ditadura não vai ratificar tratados sobre direitos humanos. A adesão é a entrada de um terceiro após a celebração de um tratado. Um Estado, ele pode entrar num tratado que já esteja pronto? Sim, a regra é que sim, a não ser que o próprio tratado proíba. É muito comum, inclusive, né? O próprio Brasil, por exemplo, ele aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992, né? Em pleno 92, como falava Paula Toller. Eu sei que vocês entenderam a referência, mas deixa pra lá. E sim, pode, a não ser que o tratado proíba. Ou, claro, que seja um tratado exclusivamente bilateral, as partes não têm interesse. Mas o mais comum é que o tratado coloque no seu texto: esse tratado está aberto à adesão de países de tal lugar, geralmente o continente. Né? Eles colocam: esse tratado está aberto aos países do continente americano, ou esse tratado está aberto a países do mundo inteiro que concordem com seus princípios. É por aí. Como a gente falou no ponto 2, com a emenda 45 de 2004, né, os tratados relativos a direitos humanos no Brasil passam a ter força de emenda constitucional desde que aprovados com o quórum legal exigido para tanto. Vamos falar agora sobre reservas, né, que são ressalvas em certas cláusulas de tratados multilaterais. O que é a reserva? Primeiro, reserva só pode fazer em tratado multilateral ou convenção. Não pode fazer em tratado bilateral porque ela perde o sentido. A reserva é como se fosse um veto. É muito parecida com o veto. Então, quando o Estado diz que está reservando aqueles artigos de determinado tratado, ele está falando que ele não vai cumprir, porque ele não participou da negociação do tratado. A reserva ocorre na adesão de tratados que já estão prontos, de tratados multilaterais. Do mesmo jeito que o veto, você não pode reservar palavras, você pode reservar somente dispositivo legal como um todo, seja um artigo, um parágrafo, um inciso. E todo tratado permite reservas, a não ser que o seu texto proíba. Por exemplo, geralmente tratados constitutivos de organizações internacionais não permitem reservas. Geralmente, tratados sobre direitos humanos, aliás, todos os direitos humanos que eu conheço, pelo menos esses principais que o Brasil faz parte, como o Pacto São José, eles não permitem reservas. Não teria sentido, né? Dizer assim, olha, tem uma norma que estabelece a dignidade da pessoa humana. Aí, pronto, essa aqui eu vou reservar. Então, não tem sentido.
Nulidades. Antes de falar sobre nulidades, como eu coloquei muito assunto, e eu disse que mais ou menos em meia hora. Pronto, eu vou olhar aqui as perguntas. Maria Beatriz, exatamente o que você entendeu. O controle de convencionalidade difusa é aquele exercido pelos juízes de direito de comarca, de primeiro grau, e pela administração pública em geral, viu? Que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse que ela tem que fazer esse controle de convencionalidade de ex officio, tá? Sim, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, podem fazer agora que eu estou dando uma olhada no chat, viu? Antes da gente chegar na parte final. Porque esse assunto tem muita coisinha chata, né? Chata não, é detalhada. Então, perguntem aí. Aproveito isso enquanto eu tomo água. Podem fazer as perguntas no chat, perguntar qualquer coisa. Sobre ratificação, enfim. Podem escrever. Laísa, não é o local, é uma pessoa jurídica, entendeu? Claro, designa o local. Por exemplo, informa que vai ser depositado que o tratado será depositado lá na sede das Nações Unidas, entendeu? Mas é perante a secretaria. No caso, você tem que encaminhar o tratado não só para o lugar, mas para a entidade. Posso, Bárbara? A aprovação interna ela é feita pelo Legislativo, tá? O Legislativo faz a aprovação interna. Após a aprovação interna, o tratado entra em vigor internamente no país, mas ainda precisa ser ratificado através de uma carta. Alguns países, o próprio Legislativo faz a ratificação. No caso do Brasil, quem faz é o Executivo, tá? Deixa eu olhar aqui outra questão. Outro detalhe, como eu disse, a aprovação interna é ato discricionário, assim como a ratificação, tá? Aliás, a assinatura também é discricionária, mas, entenderam? O Estado, ele assina o tratado, beleza. Aí, quem faz é o Poder Executivo. O Executivo encaminha para o Legislativo fazer a aprovação interna. Essa aprovação interna não é obrigatória, é um ato administrativo discricionário. O Legislativo aprova se quiser e o Estado ele não pode ser punido caso o Legislativo não tenha aprovado, porque senão não teria sentido. Já pararam para pensar isso? Né? Não teria sentido se fosse obrigatório. Se existe a possibilidade, se o tratado ele tem que ser submetido ao Legislativo, existe a possibilidade de rejeição, entenderam? E aí o Estado ele não pode ser punido se o seu poder legislativo ele não aprovar. Aí depois Bárbara, depende, não vai valer internacionalmente, né? Mas internamente, vamos dizer que tenha ocorrido. A sua pergunta é boa, porque aí gera uma situação, porque depende do sistema jurídico do país. Por exemplo, se for no país dualista que ele foi aprovado como lei, ele vale internamente, mas não vale externamente. Fica numa situação estranha, né? Por isso que eu estou falando que é difícil, mas em tese, o executivo ele não é obrigado a ratificar o tratado. Gera uma situação de confusão, Bárbara. Porque diz, não, o tratado ele fica valendo internamente se o país é dualista ou etc., mas externamente ele não vale não, porque não foi ratificado. O que é comum, que eu estou falando aqui para vocês, é haver assinatura e não haver aprovação interna. É extremamente comum. Por quê? Porque corre o risco de não ser aprovado de todo jeito pelo legislativo, né? A ratificação, como quem geralmente, na maioria dos países, como o Brasil, quem faz é o próprio executivo. Se o executivo negocia um tratado, ele tende a ratificar.
Agora, pode ocorrer o seguinte, por exemplo, uma administração negociou aquele tratado, aí entrou outra que não tem interesse em ratificar. Aí poderia ocorrer, mas mesmo assim não tem casos concretos para a gente citar, não. É só uma possibilidade. Só, Luiz, se fosse nesse caso que eu estou falando, que houvesse uma mudança de governo, né? Um governo tinha assinado e entrou outro que diz, não, eu não quero. Mas, na verdade, se o tratado está aprovado, na verdade, ele senta em cima do instrumento, ele bota na gaveta. Certo? Ele bota na gaveta. Porque não tem prazo, perceba, não existe um prazo específico entre a aprovação e a ratificação. Então, pode segurar. Às vezes pode demorar anos para um país. Perfeito, eu estou seguindo o raciocínio, porque eu imaginei que você tinha pensado nisso também. Pode demorar anos entre o país assinar, aprovar, e demora anos, e ratificar um tratado. Aí entra a administração e diz, não, eu boto isso aqui na gaveta. Não vou ratificar isso aqui agora, não. Deixa na gaveta, esperando. Isso é comum, isso aí ocorre. Mas agora tem um problema que a gente vai falar daqui a pouco, que é onde a porca torce o rabo, literalmente, no Brasil. Vocês têm mais alguma pergunta para eu voltar? Eu vou ver se eu... Vou ver não, dá tempo, tranquilo, ainda são 11 horas. Dá tempo tranquilo da gente ver o resto do assunto. Tem uma situação que, inclusive, uma aluna nossa, Bárbara, fez um TCC muito interessante sobre isso, que é a questão da denúncia dos tratados. Aí é pesado. E no caso do Brasil, a Constituição ela não foi muito boa em relação a tratados, não, tá? Mas pronto, eu vou falar agora para vocês. Né? Vamos terminar o ponto 4. Pronto, só falta 2 slides, tranquilo, a gente está no horário bom. Inclusive, se vocês quiserem, a gente ainda começa o 5. Aí só faltam 2 pontos para a gente terminar o assunto. O ponto 5 e o 6. A turma de vocês, graças a Deus, eu estou reclamando da frequência, mas a turma de vocês está bem adiantadinha, né? Em relação ao conteúdo. Porque também nesse sistema de aula remoto o assunto vai mais rápido e a gente tem que ter cuidado até para não passar. Porque não adianta você dar muito assunto se os alunos absorvem pouco. E é uma disciplina que eu já ensino há muitos anos e que eu já sou experiente e que eu tenho esse compromisso de, se eu tenho um plano de ensino, eu compro tudo. Mas não adianta eu ficar tome-lhe conteúdo, tome-lhe conteúdo, tome-lhe conteúdo. Né? Não está previsto até o ponto 6, pronto. Eu termino agora o 4, aí fica faltando o 5 e o 6. A prova de vocês deve ser na última semana de setembro ou na 1ª de outubro. Prefiro na 1ª de outubro. Se a coordenação perguntar a vocês. Né? Para mim, dia 1º de outubro estaria ótimo. Mas vamos aqui, terminar. Bem, nós temos, pessoal, as nulidades ou vícios de consentimento dos tratados, que podem gerar a anulação de um tratado, que seria o erro, o dolo, a corrupção do representante do Estado e a coação sobre representante do Estado. A coação por ameaça ou emprego de força e o consentimento expresso com agravo ao direito público interno. Vamos comentar cada um desses aqui. Primeiro, RESEC não diferencia nulidade e anulabilidade. Mouse-Wallace, sim, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, para ele, todos esses casos geram nulidade. Esse erro, gente, seria uma situação em que há um erro material sobre um tratado, ou seja, o tratado era para exportar banana e colocar abacate. Se o erro é meramente formal, ele pode ser corrigido ou convalidado. Mas aí é um erro que atinge o objeto, né, do tratado. Dolo é quando o tratado é celebrado com má-fé, né? Porque a boa-fé, gente, ela é implícita, inclusive deve estar implícita em todos os tipos de contratos e até nos tratados internacionais.
Corrupção do representante do Estado é você oferecer uma vantagem indevida a um representante de um Estado para assinar um tratado desfavorável ao seu país, né? Essa é a corrupção do representante do Estado. A coação sobre o representante do Estado, nesse caso, é exercer uma ameaça, né, sobre esse representante do Estado para ele assinar um tratado. Nesse caso aqui de coação sobre o representante do Estado, o exemplo é Idade Média, começo da Idade Moderna, que prenderam o rei e o Papa para assinar tratados. Enfim, isso não ocorre, não. Agora, a corrupção, sim. Aqui na América Latina, muitos tratados desfavoráveis a determinados países para exploração mineral, importação e exportação, foi assinado com corrupção, ou seja, vantagem indevida para os representantes do Estado. Aí, o que tem de exemplo, inclusive aqui no Brasil, né, tem um caso aí da exploração de manganês, acho que na Amapá, que foi favorecido os Estados Unidos, disseram que molharam a mão do governo, e era na época da ditadura, viu, que diziam que era um governo honesto. Não tinha transparência. Não existe ditadura honesta, pessoal. Não vão nessa história que a ditadura brasileira era um governo honesto, não. Pelo contrário, né? Essas grandes empreiteiras que a Operação Lava Jato investigou, todas elas eram envolvidas com as construções de obras irregulares da ditadura. Mas isso é outra história. Coação por ameaça ou emprego de força, nesse caso, a coação é exercida contra o Estado. Aí, o exemplo mais famoso é a Alemanha, em 1919, no Tratado de Versalhes, no qual a Alemanha foi coagida, e, nesse sentido, Hitler tinha razão. Vocês já ouviram falar que os nazistas, eles tinham uma preocupação com a legalidade, né? Pronto, Hitler deixou de cumprir o Tratado de Versalhes estabeleceu que a Alemanha, na Primeira Guerra, viu? Eu lembro que a Alemanha da Primeira Guerra não era a Alemanha nazista, não. Era um Estado militarista, mas longe de ser nazista. A Alemanha, na Primeira Guerra, teve que pagar uma indenização absurda, teve que entregar equipamentos, navios, aviões, submarinos, pegou parte do seu território, foi obrigada a reduzir suas forças armadas, e Hitler deixou de cumprir o Tratado de Versalhes, alegando que a Alemanha foi coagida e que isso gerava nulidade do tratado. O pior é que ele tinha razão. É triste quando a gente tem que concordar com o nazista, né? Então, aquele Tratado de Versalhes, ele era leonino, né? Ele era totalmente desproporcional. Então, ali um exemplo. Outro exemplo também bastante conhecido é no caso do Japão. O Japão, até metade do século XIX, era um país medieval, com samurais, cavaleiros, que eram samurais, não sei o quê. E o Japão foi obrigado a se abrir para o mundo ocidental através de um tratado com os americanos. Os americanos mandaram uma frota moderna e o Japão só tinha samurais, aqueles barcos de madeira, enfim. Como o japonês não é um povo burro, eles entenderam que eles tinham que se modernizar para continuar sendo o Estado independente. E aí o Japão, em 30 anos, saiu da Idade Média para a contemporânea. Claro, houve fortes repressões, inclusive aos samurais, que tem aquele filme O Último Samurai, que tem algumas mentiras, mas tem as verdades dizendo que os samurais foram extintos, né? Aqueles que não quiserem ingressar no exército japonês e se revoltaram, realmente foram mortos. Mas não foram os americanos que treinaram o exército japonês, não, viu, gente? Foram alemães e franceses, que na história são os americanos que modernizaram o exército japonês. Do filme, né, O Último Samurai, com Tom Cruise, que eu acho que alguns de vocês já assistiram. Não. Os americanos ajudaram, sim, na parte de indústria. Né, porque os japoneses, eles saíram, contratando técnicos estrangeiros, porque eles perceberam que, se o país não se modernizasse, ele ia virar uma colônia europeia. E não virou, pelo contrário, né? Em 30 anos, o Japão saiu da Idade Média para se tornar uma das grandes potências mundiais já. Por quê? Devido à tenacidade, à capacidade e inteligência do povo japonês. Né? Essa parte aqui do consentimento expresso com agravo ao direito público interno, ela só existe até determinado ponto. Por quê? Um Estado, ele pode negar a aprovação, a ratificação de um tratado, alegando que ela viola o seu direito interno. Perfeito. Porém, se ele chegar a ratificar, a Convenção de 1969 diz que isso é má-fé.
Dá a entender que isso é má-fé. Porque se o tratado ele passou por todos os procedimentos e depois diz, não, esse tratado contraria nosso direito interno, aí não faz sentido. Tá? Não faz mais sentido. Pronto, vamos ver o vício de consentimento agora conforme Mausole. Mausole, ele diferencia as nulidades, que são absolutas, que tornam o tratado nulo de pleno direito, das anulabilidades, que são relativas e podem ser convalidadas e acabam convalidados se não forem alegadas durante determinado tempo. Aí é igualzinho, gente, a teoria geral dos contratos. Primeiro, anulabilidade do consentimento. Aqui é relativa, o efeito é ex nunc, ou seja, não retroativo. Essa anulidade só gera efeitos a partir do momento da sua declaração, que seria o erro, eu já falei, e a corrupção do representante do Estado. Então, é relativa, se não for alegada dentro de determinado prazo, é convalidada, e se for alegada, só produz efeitos para frente, não retroage. A quiescência sem respaldo ao direito interno, ou seja, se o tratado ele foi aprovado sem respeitar as disposições do direito interno do país, também entra nessa hipótese de anulabilidade, ou seja, relativa. Nulidade de consentimento. Aí tem o efeito ex tunc ab initio, né? O efeito é retroativo, é como o tratado é nulo de pleno direito, é como se ele nunca tivesse existido. Então, a gente tem a coação sobre o representante do Estado, que, como eu disse, só tem exemplos medievais e do começo da Idade Moderna, né? E nulidade dos tratados, que tem o efeito ex tunc ab initio, que é retroativo também, né? Esses seriam a coação sobre o Estado, como eu citei do caso da Alemanha e do Japão. Aí tem esse efeito retroativo. E o pior, percebam como é chato a gente dar razão para nazista, né? Como é chato dar razão para nazista. Hitler tinha razão nesse aspecto. A Alemanha foi coagida pelo Tratado de Versalhes. Conflito com normas cogentes. Nesse caso, é quando um tratado, gente, ele contraria as normas basilares da ordem jurídica internacional, como o princípio da legalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse tratado é nulo de pleno direito. Pronto. Esses são os vícios de consentimento, né? A classificação hoje mais usada é essa que Mausole trouxe, que diferencia a anulabilidade de nulidades. E, para encerrar o ponto 4, vamos falar da extinção dos tratados, né? Vamos falar das modalidades de extinção dos tratados. O tratado ele pode ser extinto por vontade comum quando todas as partes do tratado resolvem de comum acordo extingui-lo, que aí pode haver a pré-determinação abrogatória quando desde o início o tratado ele previa que ele ia ser extinto num determinado momento. São os tratados provisórios. Por exemplo, tem tratado que tem prazo de validade, né? Ele estabelece lá, esse tratado vai durar durante 5 anos. A gente chama isso de tratados provisórios. Pode ser renovado, né? Mas geralmente tratados de importação e exportação de produtos. Decisão abrogatória superveniente. Olha, nesse caso, o tratado ele não tinha um prazo, mas as partes, de comum acordo, resolveram extingui-lo amigavelmente, mas ele não tinha prazo específico de duração. A vontade unilateral é quando uma das partes pode romper com o tratado. Pode acontecer isso? Pode, evidentemente, como qualquer contrato. Porém, se houver responsabilidade internacional, que é um assunto que a gente vai estudar também depois, pode haver até pagamento de indenização. Então, o mecanismo que o Estado usa para romper unilateralmente com o tratado é a denúncia.
A denúncia é um documento no qual o Estado declara não mais cumprir o tratado. A denúncia, gente, ela é ato discricionário, viu? E, não, apesar do nome, não precisa apontar nenhuma irregularidade na denúncia. Pode sempre informar que está denunciando o tratado. Agora, é claro, se houver dano, e às vezes até o próprio tratado estabelece a necessidade de indenização caso haja um rompimento unilateral, como acontece também nos contratos, né? Não existe contrato perpétuo e o tratado, embora não seja contrato, ele tem natureza contratual. Um detalhe aqui que é um pouco assustador é o seguinte: o Brasil, o STF já decidiu que o Poder Executivo ele pode denunciar qualquer tratado que ele queira. Na maioria dos países do mundo, a denúncia tem que ser aprovada pelo Legislativo, que é o mais lógico. Por quê? Porque se um Estado ele precisa, para fazer parte de um tratado que seja aprovado pelo Legislativo, então, para denunciar, ele também precisaria. Perceba, isso é uma questão de lógica. Só que no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, o senhor presidente da República, ele pode denunciar qualquer tratado que ele quiser, ele pode se retirar sem precisar passar do Poder Legislativo, e o STF já decidiu que isso é possível. Porém, isso vai contra a maioria dos países, né? Não segue esse modelo, e realmente só pode haver denúncia se o Legislativo aprovar. Então, por exemplo, se o presidente Bolsonaro quiser tirar o Brasil de todos os tratados de direitos humanos, já que ele costuma dizer que direitos humanos é coisa de bandido, ele poderia fazer. Claro, não vai fazer, porque também tem um custo político disso, que ele, apesar a gente não pode pensar que ele é uma pessoa boba, né? Eu não apoio, não tenho a menor simpatia pelo governo dele, mas eu sei que ele não é nenhum tonto e teria um custo político muito grande, tanto no direito interno, no âmbito interno, quanto no âmbito internacional. Mas é uma possibilidade, sim, e que já foi referendado pelo STF, que eu francamente discordo. Mausoli fala sobre isso, diz que é um absurdo, porque na maioria, inclusive no âmbito internacional, o costume é, se a aprovação demanda a participação do legislativo, a denúncia também deveria mandar. Senão, o Poder Executivo ele pode denunciar qualquer tratado que ele quiser, retirando o Brasil de qualquer tratado. Impossibilidade do seu cumprimento, que é a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Nesse caso, é a teoria da imprevisão, viu, pessoal? Tratados podem ser extintos também, como acontece com contratos, porque existe a cláusula rebus sic stantibus implícita neles. Ou seja, isto é, né, havendo uma situação como, por exemplo, uma catástrofe, uma pandemia, enfim, enchente, qualquer situação dessa imprevisível pode gerar nulidade dos tratados, e é extremamente comum. Por exemplo, quando teve aquele terremoto terrível no Haiti, em 2000 e agora eu esqueci, foi no começo da década, acho, ou foi no final da década passada. Muitos países perdoaram as dívidas do Haiti com base nessa cláusula rebus sic stantibus, que, como vocês sabem, ela também incide sobre os contratos internos. As referências estão aqui, são as mesmas, né? Eu recomendo também que vocês olhem a Convenção de Viena de 69. Deixa eu colocar aqui para vocês a Convenção de Viena de 69. Quem mandou você derrubar coisa no sofá? Hein? Pronto, Convenção de Viena de 69. Está aí para vocês. Ela traz boa parte daquilo que a gente falou para vocês, estava colocando aqui, né? E agora me coloco à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida do ponto 4, fiquem à vontade para perguntar.
Então, perguntem, caso queiram, sobre o ponto 4. Conflito, Bárbara, em relação a quê? Ah, sim, perfeito. Um tratado, gente, ele pode ser extinto, declarado nulo, se ele estiver em conflito com norma e os códigos. Norma e os códigos, a gente viu no ponto 3, são aquelas normas que fundamentam o direito internacional público e que são as normas mais basilares. Essas normas, o exemplo delas seria a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, se um tratado ele contraria a dignidade da pessoa humana, o tratado ele cria uma norma discriminatória, né? Ele é considerado nulo de pleno direito. Então é por isso, porque a norma e os códigos são aquelas normas que são pressupostos básicos. Olha, Bárbara, dependendo do país, eu não duvido não, viu? Claro, é difícil, mas dependendo do país, francamente, eu não duvido que passe algum tipo de tratado desse que contraria a dignidade da pessoa humana. Mas lembrando, não existe só a norma e os códigos não é só a dignidade da pessoa humana, não. São aqueles princípios mais básicos, mais fundamentais sobre a ordem jurídica internacional. Pronto, alguém tem mais alguma pergunta do ponto 4? Certo. É o seguinte, eu não disponibilizei o ponto 5. Deixa eu olhar se eu disponibilizei o ponto 5 para vocês. Os slides, exercício de fixação, acho que não. Não. Então, eu não vou começá-lo, viu? Pronto, eu não vou começar não, porque aí eu vou ter que disponibilizar. Eu vou fazer o seguinte, duas coisas que eu tenho que fazer daqui para a semana que vem. Disponibilizar o ponto 5 e 6 e fazer uma enquete para que vocês escolham quais são os assuntos, mais dois assuntos para cair na prova. A prova de vocês vai ter 5 questões, sendo uma do ponto 2 e duas desse ponto 4 que eu terminei agora. Tá certo? Aí vocês podem escolher 2 pontos para cair, mas pode ser o ponto 1, o 3, o 5 ou 6. Então tem 4 pontos para vocês escolherem 2 aí. A escolha de vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os slides do ponto 5 e do 6, vou colocar já os tópicos. No começo da semana que vem eu faço isso, no máximo, né? E vocês escolhem, aí eu dou um prazo assim de uma semana para vocês escolherem quais são os pontos que vocês querem que caiam na prova de vocês. Desses, já contando com esses outros, entenderam?
Então, eu não vou começar porque eu não disponibilizei. E aí também já deixo disponibilizado também os exercícios de fixação do ponto 5 e do 6. Pronto, agora eu fico disponível para quem quiser ter alguma dúvida sobre a questão do Moodle, quiser conferir os exercícios, se fez, se está registrado, se não está registrado. Tá, fico à disposição, posso olhar de quem quiser que eu mostre. Pronto, perfeito. Posso mostrar, né? Pronto, eu vou olhar. Liliane Maria, Liliane Maria. Pronto, aí vocês vão colocando aqui no chat os que quiserem e eu vou mostrando aos poucos. Não demora não. Pronto, vamos ver. Liliane Maria. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem no áudio, né? Pronto, Liliane, eu confirmo o estudo dirigido do ponto 3, deixa eu olhar se tem mais, ponto 1, ponto 3, ponto 2, também está registrado, ponto 2, inclusive você acessou faz tempo, ponto 2 aqui deu 27 de agosto que você acessou. Pronto. Mais alguém quer ver algum exercício? Se fez estudo dirigido? Porque o questionário vocês têm como visualizar. Pronto, Bárbara, né? Perfeito. Bárbara Cavalcante. Pronto, Bárbara, você visualizou ontem o ponto 3, 9 de setembro, às 14h54, do ponto 2 também, e do ponto 1 também. Já tinha até visualizado antes, 31 de agosto, acho que foi quando foi colocado. Então, eu consegui aqui visualizar que você fez antes. Sim. Não, mas aparece como pendente porque vocês não têm que enviar nada. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer nesses, porque se eu mexer nesses, corre o risco de, enfim, dar algum problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, nos próximos, nos 3 últimos, eu vou deixar algum botão de confirmação, alguma coisa assim, para vocês terem um retorno em relação à complementação dessa atividade, tá? Ô, professor, Pois não. o meu também estava constando como pendente. Só que aí eu estava lendo no suporte do Moodle que tem atividades, principalmente essas que não são para entregar nada, que você pode marcar o como concluído no quadradinho. Que tem umas que não tem como, mas tem umas que tem. Será que não seria esse o caso desses estudos? Porque eu li os links, mas era igual o de Bárbara, não ficava como concluído. Aí Mas quando eu não fica como concluído, porque eu não coloquei na tarefa, e aí é uma falha minha, alguma forma de vocês darem um retorno, porque eu tenho como visualizar se vocês viram. Só que aí faltou eu criar um mecanismo, e isso ocorre porque a gente ainda está aprendendo a usar o Moodle,
para que vocês conseguissem marcar ela como concluída. Eu posso botar um botãozinho nas próximas, que quando você entre na atividade, você clica lá. Declaro que visualizei a atividade, porque o estudo dirigido é uma atividade de mera visualização. Claro, eu não tenho como saber se o aluno respondeu ou não. Quem estava falando agora era É Laísa, professor. Laísa. É o que eu estou falando, Laísa. Eu tenho como ver, mas vocês não. Os próximos, como a gente está aprendendo nesse Moodle, os próximos eu tenho como ver aqui. Por exemplo, eu vou olhar o seu agora. Cadê Laísa? Laísa Stephanie, né? Isso. Pronto, eu vou lhe mostrar aqui. Você fica de olho aí na tela para você ver. Uhum. Ó, dia 10 de setembro agora você visualizou o ponto 3. Você pode ter visualizado antes, né? Foi, eu visualizei acho, desde semana passada. O ponto 2 também, o ponto 3, o estudo dirigido do ponto. Cadê do ponto 1 para a gente ver? Ponto 1 apareceu no dia 8 de setembro. Pode ser que tenha visualizações antes. Para mim, a mera visualização já é suficiente. Entendeu? 3 de Entendi. setembro, ó, você falou semana passada. Tá vendo aqui que está aparecendo, ó, o status da submissão foi visualizado. Registra a tua máquina, que é o IP, aqui, ó. Uhum. Aí, para mim, eu vejo. Vocês não veem por isso, porque eu tenho que criar um mecanismo de que você receba esse feedback. Eu já sei, eu vou criar, Tipo, tem naquelas licenças de programas que a gente baixa na internet, né? Sim. Que aí você clica, aí você aperta lá o botãozinho, uma caixinha, aí consta. Porque aí fica para vocês. Para mim, tá normal, para vocês, não. Pronto, aí é isso que eu estava falando ao senhor. Aí no Moodle, nesses estudos, vai ter uma caixinha do lado que a gente pode marcar para saber que foi concluído. Ele fica um Czinho verde. O aluno pode marcar. Aí eu queria saber com o senhor se teria problema. Para mim, se ele tem marcar, você marcou, ele tem uma caixinha lá, tem uma caixinha. Como? É porque eu não vou ter como mostrar agora. Mas ele aparece, porque tem atividades que a gente não tem como marcar como concluído. Quem marca é o senhor, no caso, o sistema. Mas tem umas que a gente tem como marcar como concluída. E a maioria dos alunos está dizendo que não está conseguindo marcar essa atividade como concluída. Pronto, eu estou com a atividade aqui, entendeu? Estou dirigindo o ponto 2. Eu acessei pelo seu. Ela fica fora. Quando você vai nessa visão geral, ela vai ficar na parte direita das atividades. Mas é bom eu criar uma forma mais fácil. Porque a Uhum. maioria dos alunos não está conseguindo. Para mim não importa, porque eu vejo, entendeu? Você viu aqui, eu vi os seus registros, né, que você visualizou. Essa atividade não precisa vocês enviar nada. Agora, a maioria não está sabendo como marcar como concluída para aparecer no seu sistema que está concluído. Entendi. Entendeu como é? Entendi, professor. Luiz Henrique, eu posso olhar a sua agora, se você quiser ver, mas eu vou criar isso na próxima. Mas se você conseguiu, sem problema, tranquilo. Só que a maioria não está conseguindo marcar como concluída. Luiz Henrique, né, de Oliveira, deixa eu olhar o nome completo, que pode ser que tenha. De Oliveira Silva.
Luiz Henrique de Oliveira Silva. Três de setembro visualizou a tarefa do ponto 3, estudo dirigido, ponto 3, também do ponto 2, também o do 1. Um é que eu achei, 27 de agosto. Viu, Luiz? Eu confirmo as suas, eu tô vendo aqui. Pronto, mais alguém quer ver? Reginalda. Reginalda, dia 27 de agosto, estudo dirigido, ponto 3, confirmo. 27 de agosto, ponto 2, confirmo. Acesso 27 de agosto. Vamos ver, ponto 1 também, 27 de agosto, eu confirmo que você acessou. Então, Reginalda, confirmo. Todos. Eu consigo visualizar aqui. Qual era o nome da outra colega? Andréia. Andréia, né? Andréia Celina. Andréia Celina. Então, vamos lá. Andréia Celina. Aí. Olha, em relação à Andréia, o negócio é o seguinte, Andréia, você não visualizou o estudo dirigido, você visualizou os questionários, tem as duas coisas, viu? O questionário, você tem que responder aquelas questões, não importa se você erre ou acerte, você pode responder, mas não tem nenhum estudo dirigido ser visualizado aqui não, viu? Olhe dentro de cada ponto, aí tem lá, estudo dirigido. Professor, veja só. Hum. É o que eu falei para o senhor na última aula. É assim, eu estudo pelo meu celular, porque o meu Certo. computador está com meu filho para assistir a aula pela manhã. E aí, o que é que acontece? Eu abro eu não tenho como abrir no celular o Moodle e o outro, a minha biblioteca ao mesmo tempo. Então, eu vejo as páginas lá e abro um link Mas você tem como independente. clicar no estudo dirigido. Tem, No próprio exato. Só que aí celular. não abre as páginas. Não abre as páginas. Mas aí você pode Porque olhar depois as páginas, entendeu?
Faz o seguinte, clica nele e depois você acessa as páginas, porque aí eu já estou ciente do teu caso, entendeu? Porque quando, por certo. exemplo, eu for olhar aqui o relatório, aí eu vou olhar, cadê? Ela não viu nada. Aí eu, tô lembrada, ela não viu as páginas, mas é por conta da questão do celular que depois ela olha. Eu abro pelo sistema da SES, minha biblioteca, aí abro o livro lá, entendeu? Eu não Não, eu consigo estou entendendo o acessar que você através está colocando, entendeu? Mas clique em cima, porque aí pelo menos eu estou sabendo da sua situação e eu tenho um registro efetivo, tá? Faça isso Na agora. verdade, eu cliquei, só que ele não abre. Ele não abre. Não, mas você não clicou em cima do estudo dirigido, não, senão aparecia aqui. Em cima do estudo dirigido você não clicou, não, porque ele aparecia tranquilamente aqui. Entendeu? Depois você tenta aí, de novo. Mas aí não importa se você viu as páginas depois, porque eu já fico ciente da sua situação. É porque o estudo dirigido, Certo. ele independe da abertura das páginas para a biblioteca, gente. É só clicar. No caso, se não está conseguindo a biblioteca, isso já é outra modalidade, mas fica salvo que você visualizou aquele Exato. recurso. Se o aluno ele leu realmente ou não, isso aí é a consciência de cada um. O que me interessa é se você viu que existe essa ferramenta disponível, entenderam? Mas para mim não abre, entendeu? Eu preciso entrar no site da SES, Não, fazer mas todo aquele. a minha biblioteca não. Eu estou falando no Moodle, a tarefa. Você tem como visualizar. Se você acessa o Moodle, você tem como visualizar a tarefa. A minha biblioteca você pode acessar de outro mecanismo. Uhum. Entendeu? Eu quero que você visualize a tarefa. Mas o que eu quero saber é o seguinte: aparece o exercício de fixação que o senhor passou, aparece como concluído aí. Sim, eu vi todos que você fez todos. Mas são Pronto. coisas diferentes, entendeu? O exercício de fixação é um, o estudo dirigido é outro. Certo. Para mim, basta você clicar na tarefa do estudo dirigido no Moodle. Se você vai entrar na minha biblioteca depois, ou da forma que você quiser, aí você veja. Certo. Já que o seu celular não permite, aliás, o celular não permite que você faça as duas coisas simultaneamente, né? Não dá. Entendeu? Clique na tarefa. A tarefa você pode clicar. Certo. Ok. Obrigada. Pronto. Mais alguém, gente? Mais alguém? Israel. Israel, acho que só tem um. Pronto, Israel Muniz Fernandes. Trinta de agosto visualizou o estudo dirigido do ponto 1. Vou ver se 27 de agosto já tinha visto também. Do ponto 1. Ponto 1, ponto 1, ponto 1. Só estou vendo o ponto 1 aqui, por quê? Só tá tendo, peraí. Isso, ponto 1, 6. Olha, Israel, o seu eu só estou vendo que você olhou aqui só o do ponto 1, tem dos outros pontos, 2 e 3. Inclusive você tinha visualizado bem antes, né? Então dá uma visualizada nos dois, no ponto do ponto 2 e do ponto 3 também, viu? Que não está registrado aqui, não tá constando só do ponto 1. Inclusive, desde o mês passado, quando eu coloquei, você visualizou os do ponto 1 várias vezes. Então, dê uma olhada aí, por favor. Pronto, mais alguém?
Pronto, quem não tiver mais perguntas já pode sair, né? E caso algum de vocês não queira ver, a gente está à disposição aqui. Caso não queira ver, a gente vai encerrar. Então, bom dia para aqueles que vão sair até a semana que vem, viu, gente? Aí eu já disponibilizo os dois últimos pontos junto e coloco a enquete. Já no comecinho da semana a gente faz isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Cadê a Amanda? A Amanda tinha mandado um e-mail para mim. Cadê? A Amanda saiu? Acho que saiu, né? Tinha mandado um e-mail aqui para mim que chegou agora. Acho que ela saiu. Mas eu respondo pelo e-mail dela. Pronto, eu respondo pelo e-mail dela, sem problema. Que ela mandou um e-mail, não sei se era relativo ao que ela estava perguntando, mas aí eu respondo. Sim, gente, alguém quer ver mais alguma coisa? Ou não? Professor, Pois não. professor. Pois não. Oi, bom dia, é Gisele. Tem como você olhar o meu Moodle, como é que tá? Essa Qual é teu questão nome? É Gisele Silva Oliveira. Gisele. Tá, deixa eu olhar aqui, eu olhei o isso. teu nome. Vamos ver, Gisele. Achei Gisele. Deixa eu olhar se tem anterior. Gisele, olha, eu não estou vendo nenhum estudo dirigido. Você tem os questionários, inclusive vários prontos, se a gente olhar aqui, mas estudo dirigido, você não clicou no link. Então, tem os questionários. Certo, professor. Eu vou dar uma olhada aqui, uma verificada e vou Eles ficam concluir. perto, viu? Eles ficam perto do questionário. Pronto, eu vou tentar localizar e vou concluir aqui. Estudo dirigido o nome, viu? Certo, estudo dirigido. Tá bem, professor. Obrigada. Bom dia. Nada. Bom dia. Ivanessa. Ivanessa, certo, Ivanessa? A gente olha. Aqui é para isso. Ponto 2 de setembro, Ivanessa acessou o estudo dirigido ponto 3. 2 de setembro. 2 de setembro do ponto 2. 2 de setembro do ponto 1 também. E, inclusive, tinha acessado antes, em 31 de agosto, né? Então, no caso de Ivanessa, eu confirmo. Certo, João Márcio. Pronto, de Vanessa eu confirmo, tá tudo certinho. João Márcio Barbosa.
3 de setembro, você visualizou do ponto 3, o estudo dirigido. 3 de setembro. Pronto, deixa eu olhar se você tem logs mais antigos. Uhum. Veja só, João, no seu caso, você só visualizou os do ponto 3. Você tem que visualizar do ponto 1 e do 2 também. Do ponto 3 você visualizou muitas vezes. Mas falta você ter que olhar do ponto 1, estudo dirigido do ponto 1, estudo dirigido do ponto 2. Zoraide, né? Posso olhar, sim. Zoraide visualizou do ponto 3, dia 30 de agosto. Deixa eu olhar se tem algum acesso mais antigo. Do ponto 2, 27 de agosto. Confirmo. Estou precisando achar agora do ponto 1, que eu não estou visualizando. Cadê? Mas tem mais barra aqui no sistema. Ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 3, ponto 3. Ponto 3. Estou faltando do 1. Pronto, Zoraide, o seu está faltando do ponto 1, viu? Eu consegui ver que você visualizou do ponto 2 e 3, mas não do 1. Entre no estudo dirigido do ponto 1. Pronto, mais alguém tem alguma coisa? Mais alguém? Eita,
Pronto, gente. Se vocês não têm mais nada, a gente vai encerrar por aqui. Bom dia a todos. Alguém tem mais alguma coisa? Não. A gente fica sempre à disposição de vocês, sabem disso. Então, se não... Tchau, tchau. Acho que só estava Zoraide. Então, Zoraide, abra lá, por favor, tá certo? Então, bom dia para vocês. Pronto, perfeito. Quer ver se eu estava com o seu aberto? Cadê? Zoraide. Deixa eu ver se a gente vê, já que você está aqui. Perfeito, Zoraide. Tá vendo aqui? Você está conseguindo ver a minha janela? 10 de setembro, Zoraide Florencio dos Santos, 11h54. O status da submissão foi visualizado. Ponto 1. Aqui, ó. Deixa eu grifar para você ver. Tá vendo, né? Então, pronto. Seu problema foi resolvido. Tá certinho. Tá tudo ok com você, viu? Tá tudo certo. Pronto. Mais alguma coisa, Zoraide? Nada, viu? Disponha. Disponha. Igualmente, viu? Tchau, tchau. Boa semana. Bom final de semana, né? Tá no comecinho do final de semana. Tchau, tchau.